Shalom, povo santo. Você está animado? Aleluia. Essa é uma noite especial para nós. Algo que a gente já queria fazer há algum tempo. E aprove a Deus que acontecesse hoje, de estarmos recebendo em nossa igreja o pastor Saulo Stan. Uma salva de palmas para ele. Veio acompanhado também do pastor Geraldo. Pode vir, pastor Saulo. Pode vir, pastor Saulo. Pastor Geraldo veio com ele também. Uma salva de palmas para ele. Pastor Saulo é pastor presidente do Verbo da Vida Paulista Centro, né, nossa vizinha, e professor do Rema. Ele é um dos professores topados do Rema. Só tem professor bom, mas ele é um professor diferenciado. E nessa noite nós estamos com expectativas em receber através da vida dele. Inclusive, na saída, depois a gente vai explicar mais, tem uma equipe do Rema Paulista ali, você pode se matricular, se preparar. Hoje vai ser uma aula demonstrativa, você vai sentir um pouquinho do gosto que é o Rema. Então diga comigo, pastor Saulo, seja bem-vindo, flua. Pastorzão, fique à vontade. Amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente. Deus é bom demais. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Guilherme, né, a sua equipe, por abrir as portas para que este vaso magro estivesse aqui ministrando a palavra do Senhor. Faz alguns anos que eu estive aqui. Eu acredito que deve fazer mais de 10 anos. Eu estou ficando velho. Faz alguns anos que eu estive aqui e eu louvo a Deus pelo crescimento dessa igreja, por vocês estarem avançando cada vez mais na obra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor e logo mais você senta em nome de Jesus. Pai, eu quero te render graças. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito, por tudo aquilo que nós receberemos hoje da parte do Senhor. Obrigado por graça abundante sobre a vida dos meus irmãos e pela compreensão da mensagem acerca do tempo do fim, alcançando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que tem algumas ovelhas minhas também lá de Paulista, que eu já vi alguns aqui, né? Pode fazer assim um sinal só para eu identificar mais. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos continuar avançando em nome de Jesus. Eu falo lá de Paulista, mas aqui é Paulista, né? Paulista Centro, aleluia. Aqui é Paulista Janga, ou Paulista Praia, aleluia. Glória a Deus, Deus é bom. Meus irmãos, eu quero comentar com vocês, eu tenho uma missão aqui de trazer uma demonstração da matéria escatologia que é ensinada no Rema. Amém? A matéria escatologia é uma das matérias que fala sobre o fim dos tempos. E durante alguns anos da minha vida, eu me dediquei ao estudo do fim dos tempos. Ao longo desses anos, eu já ensino no Rema desde 2013. E ao longo dos anos, eu me dediquei especificamente na matéria escatologia e o Senhor me concedeu a graça de escrever algumas obras, né, sobre o assunto, e também de contribuir, né, na área da escatologia em algumas obras de teólogos amigos que têm ensinado sobre o assunto em vários lugares. Amém? E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre esse assunto. A escatologia é muito ampla. Hoje não tem como abordar todos os eventos da escatologia bíblica, mas eu vou falar daquele que a igreja vai participar, que é o arrebatamento. Amém? Hoje eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu queria falar sobre a tribulação. Não, a tribulação não pertence a você, então vamos falar sobre o que pertence a você, amém? Que é o dia do nosso encontro com o Senhor, o arrebatamento da igreja. Então, eu vou fazer a leitura de um texto base, em seguida eu venho colocando eu vou apresentar para vocês as definições do que é escatologia, o que se estuda escatologia, e depois a gente entra no tópico arrebatamento da igreja. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Deus é bom. Aleluia.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Revista e atualizada, diz a palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem, ou os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Então, antes de comentar um pouco sobre esse texto, nós iremos nos aproximar mais um pouco desse texto. Eu quero trazer algumas definições para ajudar os irmãos. A primeira definição que eu quero apresentar aqui com vocês é o significado da palavra escatologia. Diga comigo, escatologia. Então, nós temos aí a junção de duas palavras gregas. É a palavra eschatos e a palavra logos. Tá bom? Ou logia. Eschatos quer dizer fim ou final, ou último. Jesus é chamado de o eschatos. A Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Essa palavra fim é eschatos. Amém? E a palavra logos, que também Jesus é chamado de logos de Deus, é a palavra, ideia, pensamento, dissertação. Então, escatologia é o estudo do fim. Amém? A palavra do fim, a compreensão acerca das últimas coisas. Eu, Saulo, gosto ainda de definir escatologia da seguinte maneira: escatologia é o estudo das profecias, sejam elas relacionadas à primeira vinda de Cristo ou à segunda vinda dele. Isso quer dizer que a cruz é escatológica. Por que eu falo isso para os irmãos? Porque tem muita gente que pensa que a mensagem do tempo do fim não tem uma aplicação prática. Mas o nosso Redentor só foi para a cruz porque haviam profecias que diziam que ele deveria morrer na cruz. Amém? E a primeira profecia da Bíblia, quando a gente estuda profecias, a gente estuda as duas primeiras profecias da Bíblia. A primeira foi uma profecia condicional, que Deus disse em Gênesis 2, em diante, você vai ver Gênesis 2, ele falando isso, que de toda a árvore do jardim o homem poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore eles não podiam comer, porque se comesse morreriam. É uma profecia condicional, tá certo? E a segunda profecia da Bíblia está em Gênesis capítulo 3, quando é dito, no capítulo 3, versículo 15, que viria o descendente da mulher e pisaria na cabeça da serpente. Amém? O descendente da mulher, você sabe muito bem que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a cruz é escatológica. Jesus foi para a cruz para dar cumprimento a profecias. Em todo o Antigo Testamento, várias setas estavam apontando para a vinda do Messias, o Redentor, Jesus Cristo. Amém? Então, tudo que se cumpriu na vida de Cristo foi algo profético com base nas Escrituras. A Bíblia é um livro de profecias. Amém? Então, estudar a palavra de Deus é estudar profecias. Logo, não existe essa ideia de que escatologia é um assunto que só lida com o futuro e não tem nada prático. Na verdade, nós estamos em um tempo profético, em um envolvimento profético, e nós iremos avançar cada vez mais seguindo o propósito do Senhor. Amém? Existem outras coisas a se falar sobre escatologia, como, por exemplo, a igreja e os últimos dias, né? Quais as características dos últimos dias, qual é a resposta da igreja em relação aos últimos dias. Há muito a se falar, mas não dá para eu passar tudo para vocês. Tem que ficar com um gostinho quero rema para aqueles que ainda não fizeram. Amém? Mas eu gostaria ainda de explicar para vocês que na escatologia, a gente subdivide a escatologia em escatologia geral e escatologia individual. O que é escatologia geral? É o estudo dos eventos de abrangência mundial, como o arrebatamento da igreja, a tribulação, a segunda vinda, o reino milenar, o estado eterno. Esses são eventos que têm uma abrangência mundial. Amém, gente? Amém. O arrebatamento não vai acontecer só em Jerusalém, vai ser sobre toda a terra. Amém?
A tribulação que há de vir não vai ser só lá no Oriente, vai ser sobre toda a terra. Então, esses são eventos que estão dentro do entendimento da escatologia geral. Existe também a escatologia individual, que essa é a parte que eu gosto bastante de falar também, que é o estudo do que acontece com o indivíduo no momento da morte. Ou seja, quando um crente morre, para onde ele vai? Tem consciência ou não tem consciência? Está acompanhando tudo que acontece aqui ou não está acompanhando? Está dormindo ou está acordado? E o que quer dizer dormir, quando as escrituras utilizam essa expressão? Então, sobre a vida após a morte, o estudo sobre a vida após a morte também está incluso dentro do ensino da escatologia bíblica. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar você um pouquinho curioso, não vou entrar nesse assunto agora. Mas, rapaz, eu gostaria de saber onde é que meus familiares que morreram em Cristo estão, se eles estão acompanhando, se não estão, se tem lembrança, se não tem. Mas são cenas dos próximos capítulos da novela Escatologia. Amém? Deixa eu só adiantar algo para vocês aqui. Só para você ficar meditando, tá bom? Só para você ficar pensando. Aleluia. Guarda isso que eu vou te dizer. Se não há lembrança na vida após a morte, qual o sentido das recompensas? Aleluia. Chega diante do Senhor, o Senhor fala: eu quero te recompensar pelo seu trabalho na minha obra. Aí você: eu? Obra? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Então só faz sentido a recompensa se houver lembrança. Amém? Glória a Deus. Fica para a meditação dos irmãos. Aleluia. Então, a escatologia, a gente estuda sobre vida após a morte, sobre o arrebatamento da igreja, estudamos sobre a tribulação, sobre os 3 povos na profecia, judeus, gentios e igreja. Falamos sobre os personagens da tribulação, anticristo, falso profeta, a marca da besta. Falamos sobre a marca da besta, falamos sobre a mulher, o dragão, o filho, miseriqueima. É muita coisa, né? Estudamos tantas coisas na escatologia bíblica. E no Rema a gente estuda tudo isso em 7 dias, né? De segunda, quartas e sextas, ali você aprendendo essas verdades. Uma vez eu fui para a Europa gravar 73 horas de escatologia para um seminário. E mesmo assim não esgotou o assunto. 73 horas de escatologia na veia. Então esse é um assunto que é maravilhoso. Cerca de 37% de toda a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. Amém? Então nós temos boa parte do Novo Testamento que fala sobre profecias. Então a Bíblia toda é um livro de profecias, por isso que vale a pena a gente estudar. Fechou? Fechou? Posso entrar no arrebatamento? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos ser arrebatados. Olha só, antes de eu comentar o texto aqui bíblico, eu preciso ser fiel com os irmãos. E na escatologia bíblica, existe outras, mas eu não tenho tempo de abordar tudo, mas existe basicamente 3 grandes teorias sobre o momento do arrebatamento. Amém? É o pré-tribulacionismo, diga comigo, pré-tribulacionismo. Você fala 3 vezes e é cheio do Espírito Santo. Pode falar que é batido com o Espírito Santo na hora. Pré-tribulacionismo é a crença que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação, por isso que é pré, tá bom? Existe o meso ou mid-tribulacionismo. Quem lembra da antiga 5ª série aqui, hoje é 6º ano, né, que a gente estudava aquelas professoras de geografia, né, falando sobre o mundo antigo, o Egito, lembra disso? E elas falavam: hoje na nossa aula vamos aprender sobre a Mesopotâmia, lembra disso? Meso, meio, Potâmia, rios, região entre rios. Rio, isso mesmo, Rio Tigre e Rio Eufrates, vocês acertaram, isso mesmo. Então, quando a gente fala de arrebatamento mesotribulacional, é arrebatamento no meio da tribulação. Então, existem os meso ou mid-tribulacionistas. Eles falam que a igreja vai passar pela metade da tribulação e após isso ela sai da terra. E existem os pós-tribulacionistas. Então, se o pré é antes, se o mid é no meio, o pós é depois. Então, após a tribulação, a igreja passaria por todo o período tribulacional e após a tribulação é que ela sairia daqui da terra
para receber a transformação do seu corpo, ressuscitar os que morreram e estabelecer o estado eterno ou o reino milenar, dependendo esse pós-tribulacionista também crê no milênio. Nós da Igreja Verbo da Vida e também do Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós adotamos a visão pré-tribulacionista. Amém? Cremos que a Igreja de Cristo não passará pelo período tribulacional. As igrejas Assembleias de Deus, algumas batistas e muitas outras igrejas espalhadas no Brasil, elas têm adotado o pré-tribulacionismo também já há alguns anos. Amém, gente? Logicamente que existem muitas igrejas, principalmente com o advento o crescimento da internet. Hoje, se você coloca na internet, você vai ter teólogo de todo lado que você imaginar falando sobre o momento do arrebatamento. Então, existe muita divergência quanto a isso. Mas eu creio que se você pensa diferente hoje, você vai sair pelo menos duvidando da sua crença, né? E você vai crer no arrebatamento antes da tribulação. Amém? O argumento que eu vou utilizar é: qualquer coisa pede para sair. Eu tive um amigo que ele disse o seguinte: eu não queria ser arrebatado antes da tribulação, não. Aí eu disse: mas por quê? Ele disse: porque eu queria conhecer quem é o anticristo. Aí eu falei para ele: pede para sair. Ai, meu Deus, que curiosidade. Mas aí, irmão, só para vocês entenderem que existem essas divergências. Amém, gente? Existe. Nós do Rema e do Verbo da Vida adotamos a visão pré-tribulacionista. Ou seja, se você é um verbiano roxo da palavra da fé, amém, gente? Amém. Você precisa adotar o pré-tribulacionismo. Amém? Ainda que você, não, mas eu quero crer diferente. Você tem essa liberdade, só não pode pregar isso no púlpito do Verbo, nem ensinar nos departamentos do Verbo da Vida. Nada relacionado ao ensino do Verbo da Vida, nós podemos ensinar contrário àquilo que nós cremos. Amém? Seria o mesmo que eu estivesse dando uma aula demonstrativa aqui para vocês sobre... Eu quero conversar hoje sobre a doença que Deus vai colocar. Não. Nós não cremos nisso. Amém, gente? Nós cremos na cura. Nós cremos que Cristo é aquele que cura e que Ele carregou as nossas enfermidades. Amém? Então, da mesma forma, no Verbo da Vida, nós adotamos a visão pré-tribulacionista. Vai dando glória. Ah, Jesus. Agora vamos lá. Focando no texto, agora sim, eu quero falar com os irmãos sobre o arrebatamento da igreja, mas nós iremos falar sobre 3 verdades consoladoras que estão contidas nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? 3 verdades consoladoras. Isso vai nos ajudar em nome do Senhor Jesus. E se você quiser notar, você nota aí, por favor. Primeira verdade consoladora. Primeira verdade consoladora, ela está contida no verso 13 e 14. Primeira verdade consoladora, segura aí. Os que são de Cristo têm esperança. Guarda isso. Primeira verdade consoladora, os que são de Cristo têm esperança. Segurou? Agora vamos ler o texto, versículo 13 e versículo 14. Não queremos, porém, irmãos, diga irmãos. Aí ele diz, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Essa palavra dormir é um eufemismo. O que é um eufemismo? Uma maneira branda para falar de algo mais grave. Tá bom? Para falar da morte do corpo. Quando a gente vai em um velório, a gente fala, fulano descansou. Não é isso? Então a gente está utilizando uma maneira branda, é um eufemismo. Então dormir não é que as almas estão lá no céu assim, dormindo não. Porque o que dorme é o corpo na sepultura. Isso é sinônimo de morte. Mas o homem é um ser em 3 dimensões. Essa parte imaterial do homem sobrevive à morte do corpo. Amém, gente? Então ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Diga demais. Aí você vai guardar essas 2 informações, irmãos e os demais. Tudo bem? Nós estamos falando sobre essa primeira verdade consoladora, que os que são de Cristo têm esperança. Então note, ele diz, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos, diga eu creio. Aí ele diz que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem ou os que já morreram. Amém, gente? Amém. Nós iremos comentar esses 2 versos aqui. A primeira verdade que eu quero comentar com vocês
com base nisso, é que olha o interesse de Paulo nesse texto. Paulo quer, tá certo? E Paulo queria, e isso fica evidente para nós como igreja hoje, porque esse texto foi escrito para a igreja de Tessalônica, que nós tenhamos conhecimento a respeito da vida após a morte. Paulo utiliza essa expressão contrária 2 vezes. Ele utiliza, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Em outras palavras, ele está dizendo, quero, porém, irmãos, que tenhais conhecimento. Amém? Ignorância aqui não é ser áspero, ser uma pessoa rude, né? Mas ignorância aqui é a ausência de conhecimento. Lembra que ele fala a respeito dos dons espirituais também? Ele diz assim, não quero, porém, irmãos, né, que vocês, né, fiquem sem conhecimento acerca dos dons espirituais. Ele utiliza isso, né? Ele utiliza em 1 Coríntios capítulo 12 a respeito disso também. Então guarda essa informação. É vontade de Deus que eu tenha conhecimento sobre o que acontece com os mortos. Por quê e para quê? Ele vai explicar. Ele vai dizer que é necessário que a gente tenha um conhecimento sobre os que já morreram. Ele diz, para não vos entristecerdes como os demais. Então é a primeira coisa. Nós devemos conhecer sobre a vida após a morte para a gente não ter uma tristeza igual aos demais. Alguém já foi em um velório de um descrente? De um ímpio? Já viu que eles estão desesperados? Que os familiares estão desesperados? Que para eles a morte é o fim? Mas a morte para o crente, ainda que o crente possa sofrer porque tem sentimentos, mas ela não tem o mesmo efeito em comparação ao descrente. Eu já fui em velório de crente, irmãos, eles estavam tomando chá, comendo, rindo e dizendo, foi promovido. Porque a morte para o crente não é o fim. Amém, gente? Eu gosto de dizer que a única coisa que a morte pode fazer com o crente é entregá-lo para Jesus e nada mais. Amém? Em uma das obras que eu escrevi, eu fiz um poema contra a morte que eu chamo de O Dia em que a Morte vai Morrer. E em uma parte desse poema eu digo assim, morte, você é muito louca. Tu pensavas mesmo que tinhas dado fim àquele que disse, minha vida ninguém a rouba de mim. Eu a dou e a trago de volta. Como louca caíste no engano de matar. Morte, teu veneno te matará. Escute isso. Naquele dia que pensastes ter matado o autor da vida, sim, naquele dia, fosses condenado à pena de morte. E agora, ó morte, estás caminhando nos frios corredores da tua destruição. Morte, os teus dias estão contados. Morte, tu morrerás. Diga glória a Deus. Paulo disse, quando esse corpo mortal for revestido de imortalidade, e esse corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada será a morte pela vitória. Diga, a morte vai morrer. A morte vai morrer. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Então, nós precisamos ter essa compreensão, irmãos, porque para que a gente não tenha tristeza como os demais que não têm esperança. Então diga assim comigo, eu devo compreender sobre a vida após a morte, para que eu não tenha tristeza igual os demais. Amém? Qual é a segunda razão porque eu devo compreender sobre a vida após a morte? O texto fala, os demais que não têm esperança, logo nós temos esperança. Amém, gente? Amém. Nós não estamos perdidos. Deus não nos abandonou, irmãos. Nós temos esperança. A qualquer momento nós estaremos caminhando nas ruas maravilhosas de Paulista e de repente os céus serão rasgados. E aquele que tem a voz como estrondo de muitas águas, ele vai nos chamar e nós subiremos para um encontro com ele. Nós veremos a face daquele que é o Todo-Poderoso, que é a raiz de Davi, que é a brilhante estrela da manhã, que é o noivo, a pedra principal, a rocha de escândalo,
Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, glória a Deus. E essa esperança ela é evidenciada na crença da ressurreição de Cristo, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. O que é que vai acontecer no dia do arrebatamento? Gente, vai ser algo fantástico. Eu vou comentar isso logo mais. Jesus vai trazer na companhia dele até as nuvens todas as almas e os espíritos dos crentes que já morreram crendo nele. Os salvos da igreja. Vai trazer com ele. E o que é que vai acontecer? Essas almas e esses espíritos penetrarão as sepulturas e ganharão um corpo de glória e ressuscitarão. Vai ser maravilhoso, irmãos. Ah, mas o corpo só tem pó. Facilitou o processo. Tu és pó, ao pó voltarás. Se só tem pó, então está mais fácil ainda de resolver. E é algo poderoso, amém? E aquelas pessoas que foram queimadas, que o corpo foi lançado no oceano, diz as escrituras, que a terra dará à luz os seus mortos. Então fica tranquilo, Deus é soberano, Deus sabe cada fio de cabelo da nossa cabeça. Até os que já caíram, aleluia. Então, guarda essa informação, que os que são de Cristo têm esperança. Diga, eu tenho esperança. Irmão, eu vou falar isso aqui e guarda no teu coração, tá bom? Mas se você perdeu algum familiar cristão, eu sei da dor que você sente. Mas saiba de uma coisa, essa pessoa hoje está melhor do que você. Amém. Quem disse isso não foi Saulo, foi Paulo. Gostou do trocadilho? Ele disse em Filipenses capítulo 1, versículo 20 ao 23, ele disse assim: eu tenho um ardente desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer no corpo. Então, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, se você perdeu algum familiar, eu sei que você que sente a dor, eu sei do seu sofrimento, mas saiba que essa pessoa não se perdeu. Ela já está desfrutando da presença de Cristo em uma realidade espiritual. Amém? Se isso não serve de consolo para você, eu não sei mais o que serve. Por isso que eu disse que são verdades consoladoras. Amém? Eu estava falando sobre esse assunto, pastor Guilherme, em um rema lá em Alagoas, em Maceió. Eu estava ministrando sobre isso na sala de aula do rema. E quando eu ministrava sobre a vida após a morte, tinha uma senhora lá atrás e ela chorava muito. E eu comecei a falar sobre esse assunto e em sala de aula eu invisto um dia de aula só para falar sobre vida após a morte. E ela estava chorando bastante. E eu lembro que teve um momento que terminou o culto, ela veio falar comigo e ela me abraçou e disse assim: muito obrigado. Porque durante todos os anos da minha vida eu aprendi que morreu, está dormindo, não tem consciência nenhuma, só vai ressuscitar, só vai ter consciência lá no final de tudo. Mas hoje eu aprendi que meu pai, que faleceu há pouco tempo, já era um senhor de 90 e poucos anos, que era um servo do Senhor. Eu aprendi que meu pai hoje já está desfrutando da glória de Jesus e que ele está melhor do que eu, porque ele foi promovido. Estar com Cristo é o que? Incomparavelmente melhor. Agora, eu preciso de um equilíbrio. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas você não deveria desejar a morte. Por quê? Porque missionário bom é missionário vivo. A alma e espírito não pregam o evangelho. Então não faça aquela oração dramática das novelas mexicanas que tem um Carlos Daniel, uma Maria do Bairro, uma Dolores, uma Marimar, que vai para o cantinho da parede e vai descendo assim em câmera lenta e dizendo: me leva. Não faça isso. Amém, gente? Por quê? Vocês não lembram não dessa novela? Lembra? Quem lembra? Quem lembra? Olha aí, ó, pastor, os crentes noveleiros, olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu sou novo, gente. Eu sou do tempo de rock santeiro pra cá. Vamos lá. E eu nem falei da novela do Cadeirudo. Deixa pra lá também, aleluia. Vocês não lembram não também não, né? Lembra não, tá bom. Olha só. Deixa eu contar algo pra vocês aqui. Quando a gente entende sobre a vida após a morte, a gente não deseja morrer.
A gente deseja pregar o evangelho para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas. Mas, se morrer, não há perdas. Aí eu repito, porque a única coisa que a morte pode fazer com o crente é entregá-lo para Jesus. E nada mais. Fechou? Diga glória a Deus. Aleluia. Diga, os que são de Cristo têm esperança. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Vamos falar sobre a segunda verdade consoladora que esse texto transmite para nós. Os que são de Cristo irão para Cristo. Segunda verdade consoladora, os que são de Cristo irão para Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Primeira verdade, os que são de Cristo têm esperança. Segunda verdade, os que são de Cristo irão para Cristo. Versículo 15, aleluia, até o verso 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram ou os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, ao encontro, olha isso, ao encontro do Senhor nos ares. Diga comigo, indo para Cristo. Aí o texto diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Segura aí que logo mais eu falo sobre a terceira verdade consoladora. A gente vai pegar parte do 17 e do 18. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é: os que são de Cristo irão para Cristo. Isso quer dizer que nós temos uma garantia. E a garantia que nós temos, em primeiro lugar, nós não estamos aqui soltos, sem um Deus que governa as nossas vidas, que trabalha por nós e em nós e através de nós. Nós estamos aqui, nós temos um dono. Diga comigo, eu tenho um dono. Eu gosto dessa expressão, porque nós temos um dono. E qual é a ideia de ter um dono? Eu vou te falar. Olha só. Saulo pede autorização às autoridades de Israel para perseguir os cristãos em Damasco. Está em Atos capítulo 9. E quando ele vai perseguir o povo do Senhor, ele se encontra com o Senhor do povo. E o Senhor do povo faz a seguinte pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a resposta de Jesus, a resposta de Paulo foi: oi Senhor. Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele: quem és? Ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E o que é que eu quero passar para vocês? Se alguém está te perseguindo, não faça nada. Em primeiro lugar, porque você tem um dono. Ele sabe cuidar de você. Perseguir um crente é o mesmo que perseguir o dono dele, Jesus Cristo. Amém? Então não faça nada. Por isso que o pessoal fica na internet brigando, né? Quando tem... falaram da igreja em tal lugar, deturparam o cristianismo em tal lugar. Eu não falo nada. Minha internet eu só uso para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a pregação do evangelho. E o meu nome eu só dou por Jesus e pela minha família. Amém? Aí eu faço o quê? Não falo nada. Por quê? Porque eu sei que nós temos um dono. E sabe o que é que diz as Escrituras? Que os ímpios darão conta ao Senhor de cada palavra ímpia que proferiram contra ele. Então, fica tranquilo. Deus é teu Pai. Amém? E aí esses que são de Cristo, eles irão para Cristo. Isso é maravilhoso demais. Agora, eu quero comentar para vocês, segura aí, o que vai acontecer nesse dia que nós iremos para Cristo, no dia do arrebatamento. O que vai acontecer no dia do arrebatamento. Primeira coisa, o arrebatamento da igreja não será um evento silencioso. Não, pastor. Eu pensei que seria silencioso. Olha, aproxima do verso 16 e me diz se isso é silêncio. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, diga comigo, palavra de ordem. Diga, ouvida a voz do arcanjo. E diga, ressoar da trombeta de Deus. Isso é silêncio, gente? Agora, quem vai escutar é outra história.
Mas que o arrebatamento não será um evento silencioso de modo nenhum. Pelo contrário, o próprio Jesus disse assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra um dia ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Então, em algum momento, e algo misterioso que eu não sei falar com você, irmãos, no dia do arrebatamento, o Senhor brada, o arcanjo grita, a trombeta soa. 3 sinais sonoros. Fantástico isso. Agora, tudo isso rapidamente. Imagine como vai ser poderoso esse dia. Uma vez um teólogo amigo meu falou assim, Saulo, como isso vai acontecer? Porque nesse dia também o nosso corpo vai ser transformado, se nós estivermos vivos, e os mortos serão ressuscitados. Como isso vai acontecer? Eu falei para ele assim, olha, eu não sei te explicar detalhes, mas o que eu posso te dizer é que vai ter muito poder. E o que eu posso adiantar para você é que algo já existe dentro de nós. E isso que existe dentro de nós vai engolir a morte que há fora. É o que Paulo fala. Paulo diz que quando houver essa transformação no corpo, ele diz, tragada será a morte pela vitória. Quantos têm a vitória dentro de você? Então, irmãos, eu não sei se vai ter uma explosão, eu não sei o que é que vai acontecer, eu só sei que vai ter muito poder liberado para transformar o nosso corpo. Amém, gente? Amém. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o senhor acredita que a igreja vai sair daqui da terra, uma igreja fria, morna? Não. A igreja que nasceu no fogo, ela vai sair daqui no poder. Eu creio sim num grande avivamento dos últimos dias. E nós já estamos inseridos nisso. Amém, gente? Aleluia. Então, primeira coisa, de lá dos céus, o Senhor Jesus voltando, vai ter 3 sinais sonoros. A voz do Senhor, o brado de comando do Senhor, na voz do arcanjo e no ressoar da trombeta de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. E tudo isso, em um dos livros que eu escrevi, eu comento cada uma dessas vozes, mas não dá para a gente comentar isso agora, porque é muito pano para manga. Já ouvi essa expressão, né? É muito pano para a gente fazer essa manga. Então, o que eu gostaria que você guardasse é que o evento que nós iremos para Cristo não vai ser um evento silencioso. Diga comigo, 3 coisas. Acontece nos céus. Diga, um brado de comando do Senhor. A voz do arcanjo. E o ressoar da trombeta de Deus. Agora diga comigo, 3 coisas. Acontecem aqui na terra. Diga, no dia do arrebatamento. O que é que vai acontecer na terra no dia do arrebatamento? Escuta só, número 1. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai ter a ressurreição dos salvos da igreja. Não é fantástico isso? Ressuscitam. 2. Pastor, e se eu não tiver morrido no dia do arrebatamento, o que é que vai acontecer? Transformado. Revestido de imortalidade. Amém? A mortalidade que há exteriormente vai ser engolida pela vitória que há dentro. E então, irmãos, nós estaremos com corpos transformados, semelhantes ao do Senhor Jesus Cristo, com corpo de glória. Só fazendo uma notinha aqui fora desse texto para você guardar isso, Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, diz assim, ó. Filipenses 3, verso 20 ao 21. Diz assim: porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder de subordinar a si mesmo todas as coisas. Então, no dia do arrebatamento, o Senhor vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dele. E o corpo dele é chamado de corpo da sua glória. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, note que esse texto chama o nosso corpo de humilhação, né? O meu que o diga. Corpo de humilhação. Mas haverá um corpo de glória, que será a transformação desse corpo. Amém? A esperança para mim, irmãos, pode ser que eu ganhe um pezinho a mais. Aleluia. Glória a Deus. Então, no dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam. 2, os vivos que pertencem a Cristo terão seus corpos transformados. E 3, os ressurretos e os transformados seremos raptados, removidos,
arrebatados, retirados da terra, para o encontro do Senhor nos ares. Não é maravilhoso isso? Eu vou repetir. Aqui na terra, número 1, os mortos em Cristo ressuscitam. Número 2, os vivos que pertencem a Cristo terão seus corpos transformados. Está onde essa informação? Essa daqui está no texto de Tessalonicenses, e a primeira, e a segunda está em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 55 ao 57. Tá bom? Paulo vai falar isso. Verso 52, perdão, ao 57. E qual é a terceira coisa que vai acontecer no dia do arrebatamento? Juntos, os ressurretos e os transformados, seremos raptados, removidos, arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Haverá um encontro de amor, um encontro de esperança. Nós nos encontraremos com o Senhor. Você tem um encontro marcado. Você pode chegar para os seus irmãos e dizer: eu tenho um encontro. Com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Qual local? Nuvens. Quando? Não sei. Pode ser hoje. Pode ser agora. Maranata. Que venha o meu rei. Amém, gente? Então nós temos esse encontro e nós devemos estar sempre preparados, porque a qualquer momento ele vem e chegou a hora do encontro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A palavra arrebatar, ou arrebatamento, que diz aí a palavra seremos arrebatados, é a palavra grega harpazo. Diga comigo, harpazo. Olha aí, ó, pastor, todo mundo falando grego. Harpazo. Essa palavra harpazo nas escrituras, a depender do contexto, ela indica uma remoção para algo positivo ou uma remoção para algo negativo. Eu explico. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus vai falar sobre as parábolas, e ele fala sobre os 4 tipos de solos, e ele diz que uma das sementes que cai em um determinado solo, vem o maligno e arrebata, rouba, harpazo a semente. Então ali é uma remoção para algo negativo. Tudo bem, gente? Compreenderam? Da mesma forma, vem o mercenário que não é pastor e ele rouba a ovelha. Mesma coisa. É a mesma palavra grega, harpazo, em João 10, utilizada de forma negativa. Mas existe a palavra sendo utilizada também de forma positiva. Por exemplo, Filipe, o evangelista, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, diz as escrituras que ele prega o evangelho para o etíope, e enquanto ele pregou o evangelho e vai batizar aquele homem, quando estava descendo aquele homem às águas, ele harpazo, foi raptado, removido, saiu dali e achou-se pregando a palavra em um lugar chamado Azoto. Amém? E existe a palavra harpazo nesse texto aqui. Olha, verso 17. Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Logo, essa remoção aqui é boa. Amém? Como eu estou aqui pregando, não é na minha igreja, é na igreja de outro pastor, e todo exemplo que o pessoal vai dar é utilizando o pastor, eu não vou ficar sem fazer isso. Amém? Vamos dizer, aleluia, que chegasse, vocês lembram, gente, eu sou jovem ainda, mas eu lembro de umas coisas antigas, né? Vocês lembram que nossos pais, né, eles diziam, principalmente no interior mesmo, né, eu nasci em Gravatá, mas morei em Arco Verde, lá no sertão, durante um tempo, desde 98, e eu lembro que minha mãe dizia assim: olha, cuidado com o carro preto, dos vidros pretos, porque estão roubando crianças. Hoje em dia ninguém quer mais pegar criança, né? O velho do saco já é outro avançado, né? Mas veja só, o carro preto, do vidro preto, cuidado. Aí quando chegava um carro preto, eu corria, né? Eu ficava pensando, será que vão me roubar? Vamos dizer que um carro preto, dos vidros pretos, tudo preto, parasse aqui na frente da igreja no término, e quando o pastor fosse saindo, colocasse ele dentro do carro, levasse e dissesse assim: ó, se vocês quiserem o pastor de volta, R$1 milhão. Diga comigo, essa remoção foi negativa. Amém. Aleluia. Mas vamos contar essa história de outra forma. Vamos dizer que um irmão aqui da igreja tem um carro preto, do vidro preto, tudo preto, e ele quer fazer uma surpresa para o pastor e a sua família, e ele combina com os irmãos da igreja: para o carro aqui, saem uns irmãos fortes assim no meu calibre, aleluia,
pega o pastor, coloca dentro do carro e paga uma viagem para ele num cruzeiro de férias, para ele e toda a família. Essa remoção foi boa ou ruim, pastor? Então, a palavra harpazo aqui, ela denota essa remoção positiva para a igreja, amém? Ou seja, arrebatados para um encontro do Senhor dos ares. Diga glória a Deus. Eu acho que ficou boa essa ideia, né, pastor, do cruzeiro? Ficou legal, né? Aleluia. Aleluia. E por fim, a terceira verdade consoladora, né? Primeira verdade consoladora, os que são de Cristo têm esperança. Segunda verdade consoladora, os que são de Cristo irão para Cristo. E a terceira verdade consoladora, os que são de Cristo estarão para sempre com Cristo. Isso é maravilhoso, porque isso denota um casamento. Para onde o nosso esposo for, nós iremos também. Os que são de Cristo estarão para sempre com Cristo. Olha o finalzinho do verso 17, diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Amém? Para sempre com o Senhor. E o verso 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Diga comigo, palavras consoladoras. Por isso que eu disse que eu ia falar sobre verdades consoladoras. Então a primeira verdade consoladora é: os que são de Cristo têm esperança. Esperança em relação ao quê? Em relação à morte. Segunda verdade consoladora: os que são de Cristo irão para Ele. Diga, eu tenho um dono. E a terceira verdade consoladora: os que são de Cristo estarão para sempre com Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso porque eu quero mostrar algo para vocês que é importante você considerar. É que quando Cristo nos retirar daqui da terra, dois eventos acontecerão. Primeiro, nós teremos um tribunal chamado Bema, ou Tribunal de Cristo, no qual nós seremos recompensados ou não com base no nosso serviço na obra do Senhor. E em segundo lugar, nós teremos algo chamado de Bodas do Cordeiro, ou seja, um casamento. Uma cerimônia de um casamento de Cristo e a igreja. Gente, eu preguei sobre isso recentemente. Existe algo muito forte que a gente esquece às vezes. Na teologia nós chamamos de união mística ou união com Cristo. E no Rema nós chamamos o que somos, temos e podemos em Cristo. Amém? Amém. Então, essa união que nós temos com Cristo é algo tão profundo que não há como aferir, como medir, como verificar. Quanto por cento de Cristo nós temos? Quantos por cento nós estamos enxertados nele e ele em nós? Não temos como aferir isso. Nós estamos tão conectados com ele que a Bíblia utiliza 4 figuras, pelo menos, para falar sobre a nossa conexão com ele. Eu vou citar aqui rapidamente 3 dessas figuras. Primeiro, nós estamos conectados com Cristo, assim como um homem e uma mulher se conectam no ato sexual. Pois a Bíblia diz: aquele que se une a uma prostituta é uma só com ela, uma só carne com ela. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Diga, eu estou unido com o Senhor. Aleluia. Segunda figura, a figura do casamento. A Bíblia fala, irmãos, essa é a primeira, né? A primeira figura, essa união é o casamento. A segunda figura é a figura da pedra. A Bíblia mostra que Jesus é uma pedra, e quando essa pedra, essa rocha que ele é, a Pedro fala que vocês como pedras vivas também. Então nós somos conectados, nós temos parte de Cristo em nós. Amém? Ele é uma rocha poderosa e nós somos pedras que vêm dele. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. E a terceira figura que as Escrituras utilizam, são várias, né? Mas a terceira figura que as Escrituras utilizam é a figura, irmãos, quando a Bíblia fala sobre o agricultor, sobre a videira e sobre os ramos. Amém? O agricultor é o Pai, a videira é Cristo. E quem são os ramos? Nós. Nós estamos tão conectados, enxertados em Cristo, que não há como a gente colocar uma régua para medir quanto de Cristo tem em mim. Não há como saber. Ou quanto de mim está em Cristo. Essa união é tão profunda e tão misteriosa que Paulo fala, irmãos,
que fomos enxertados em Cristo e Cristo enxertado em nós. Está entendendo isso? Isso é tão maravilhoso, irmãos, que na eternidade será mais intenso e real ainda. Isso quer dizer que nós nunca mais largaremos o nosso Redentor. Irmãos, ele vai voltar na sua segunda vinda para implantar o reino milenar. A Bíblia mostra uma multidão sentada em cavalos brancos voltando junto com ele. Somos nós. A Bíblia mostra que ele vai implantar o reino dele aqui na terra. A Bíblia fala, se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Estaremos lá. A Bíblia mostra que ele vai julgar os anjos, o Satanás, tudo isso. E a Bíblia fala, não sabeis que vocês vão de julgar os anjos junto com Cristo? Ou seja, onde o nosso Senhor for, nós estaremos lá. E no estado eterno, no novo céu e na nova terra, vai ter uma patente diferente, a gente vai se distanciar dele. Para a gente chegar perto, a gente tem que dizer assim, permissão para o mais antigo. Não, de forma nenhuma. Diz as Escrituras em Apocalipse 22, que nós contemplaremos a face dele. Amém, gente? Diz as Escrituras, irmãos, isso é maravilhoso, isso enche o nosso coração de esperança. Diz as Escrituras, irmãos, que não precisaremos mais de sol, nem de luz de candeia, porque a nossa luz será o próprio Senhor. Amém, gente? Nós viveremos para sempre com o Senhor. E aí nós temos um segundo encontro marcado, que eu quero falar com os irmãos para eu poder fazer uns apelos aqui para orar pelos irmãos. O segundo encontro marcado. O primeiro encontro é nas nuvens. Nota na tua agenda. Tem um encontro. Amém? Pastor, nem namora ainda. Tem um encontro com Jesus. Aleluia. Eu liderei jovens e adolescentes uma vez. Uma jovem chegou para mim e disse assim, pastor, há esperança para mim, pelo menos lá no céu. Eu disse, tem. Com Jesus. Aleluia. Não casar aqui na terra, casa com Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí, o segundo encontro que eu quero marcar com vocês é na praça. Na praça? Sim. Na praça da cidade de Deus. A Nova Jerusalém. A morada do Altíssimo. A habitação do Senhor. Pastor, fala um pouco sobre essa morada do Altíssimo. Ela está lá em Apocalipse 21 e 22. Mas, capítulo 21 e capítulo 22. Mas essa morada, ela é tão preciosa que ela é superior a tudo que você já imaginou de excelência, de bom, de lindo, de beleza. Ela é superior. Como assim ela é superior? Note, o nosso fim é muito semelhante ao nosso início, porém glorificado. Escute bem. No Éden, Deus cria todas as coisas, dá todo o suprimento, coloca o homem em um jardim ideal. Amém? Amém, gente? No Éden. Um rio saía do Éden, se formava em 4 braços, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. A Nova Jerusalém eu chamo de Novo Éden. Amém? Um rio sai do trono de Deus. E esse rio ele corta a cidade. A cidade tem as suas portas de pérolas. A cidade é de ouro, brilhante como cristal. Essa é a morada do Altíssimo e nós habitaremos lá. Eu estarei lá e verei você e a gente vai conversar bastante. Eu tenho alguns gabinetes agendados que eu gostaria de conversar com Maria, a mãe do Senhor, só 300 anos. Para entender algumas coisas. Com Paulo também. E principalmente com o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém? Mas eu quero que você guarde isso. Nós veremos a face do nosso Redentor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, e vai ser dinâmico lá? Vai. Eu pensei que lá ia dar amnésia. E eu ia chegar lá e ficar assim, não sei quem sou, nem de onde vim, nem para onde vou. Deixa eu só dizer algo para vocês. Se eu disser para você que lá a gente vai cantar. Aleluia. A esperança para eu ser afinado. Se eu disser para você que lá a gente vai comer. Comida, vai ter cuscuz aí, eu não sei, né?
A Bíblia diz que cada um receberá da sua parte a sua porção da árvore da vida. Pelo menos café e cuscuz eu vou fazer juntar uma galera lá para dizer café, café. A Bíblia mostra, irmãos, que nós teremos uma ceia com o Senhor. Lembrem, mas eu vou estar com o corpo glorificado e eu vou ceiar. Jesus ceiou com o corpo glorificado. Ceiou. Ele comeu. Jesus comeu pão, peixe, bebeu mel. Onde é que está isso na Bíblia? Final dos Evangelhos. Leia o final dos Evangelhos, principalmente o Evangelho de João. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E o próprio Jesus disse assim: essa é a última vez que eu ceio com vocês. Não beberei mais do fruto da vide, até que eu venha no reino do meu Pai, no qual beberei novo com vocês. Então vai notando aí. Número 1, eu tenho um encontro marcado. Número 2, eu tenho uma ceia marcada. Número 3, eu tenho um encontro na praça, na cidade de Deus, agendada. Não é maravilhoso isso? O nosso coração enche de esperança e de expectativa. E o que é que essa mensagem, e eu caminho para o fim, o louvor já pode vir para os irmãos pensar que eu vou terminar logo, aleluia. E o que é que essa mensagem traz para nós? E aí eu vou fazer as aplicações para orar pelos irmãos, tá bom? O que é que essa mensagem traz para nós? Número 1, essa mensagem traz para nós uma consciência de eternidade. Eu posso descer, pastor? Uma consciência de eternidade. Porque tem muitos crentes vivendo como se a vida fosse só o aqui e agora. E Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Está em 1 Coríntios 15, versículo 19. Então, a consciência de eternidade toma conta de nós. Nós não estamos aqui só para desfrutar e experimentar as coisas daqui. Existe algo eterno. Segunda aplicação. Vale a pena servir ao Senhor, porque em breve seremos recompensados. Isso quer dizer que o seu trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor vê o texto e o contexto. O Senhor vê a fidelidade, o Senhor vê a quantidade de serviço, o Senhor vê a intenção do coração. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Isso quer dizer que há uma recompensa. Irmãos, quando eu entendi essas verdades, atingiram o meu coração como uma flecha. E eu disse, se não é em vão o meu trabalho, eu vou servir ao Senhor. E eu era jovem, né? Eu sei que eu sou jovem ainda, mas nem tanto. E eu era jovem e eu não queria ficar sem trabalhar em todos os departamentos da igreja. Irmãos, eu só não entrei no louvor, senão os irmãos apedrejavam. Mas todos os departamentos eu saí me envolvendo, porque eu queria ser útil para o Senhor, porque existia uma recompensa me aguardando. Amém, gente? E você na igreja, você vai aprendendo muitas coisas. Pastor, o que é que eu aprendo tanto servindo na igreja? Primeiro, você aprende quem você é. Segundo, você aprende quem você não é. Terceiro, você aprende a lidar com gente. A obra de Deus não lida com paredes e banheiro. A obra de Deus lida com pessoas. Então, se você não sabe lidar com gente, você não está apto a continuar servindo. Palavra da salvação. Outra aplicação que nós podemos fazer, irmãos, é o desapego com as coisas dessa vida. Quando a consciência de eternidade alcança o nosso coração, nós não nos tornamos crentes materialistas. Você sabia que tem gente que é apegado às coisas dessa vida de tal forma que se perder o celular, perde a alma? Eu vou contar essa. Eu não termino menos do que 3 vezes. Essa já é a segunda que eu estou avisando que vou terminar. Eu lembro que eu ganhei um iPad desse aqui, um maior que eu tinha, e lá em Arco Verde. E aí um irmão do louvor disse assim, eu quero entregar a Saulo. Eu fazia parte da tesouraria, estava organizando umas coisas da igreja. E aí mandaram me chamar. O irmão me entregou. Quando entregou, aí veio uma irmã no final do culto. Aquelas pessoas que torcem pelo seu sucesso. Vocês conhecem essas pessoas? Então, essa irmã chegou para mim e disse, misericórdia, jamais que eu daria meu iPad, hein? Essas irmãs que incentivam demais o seu crescimento, né?
E aí eu olhei para ela e eu disse assim, por isso que a senhora só tem ele. Aleluia. Porque quando você tem uma consciência de eternidade, você não se apega a essas coisas. Você usa as coisas, mas elas não te pertencem. As coisas não dominam você, não dominam você. Você está debaixo da direção do Senhor. Por isso que nós temos um coração generoso. Amém? E se Deus derrama mais bênçãos sobre nós, a gente abençoa mais pessoas. Amém, gente? E só quem tem consciência de eternidade é que faz isso. Quem está pensando só aqui e agora fala assim, não, eu tenho que guardar, eu tenho que juntar, senão não dá não. Mas quem tem uma consciência de generosidade, de reino de Deus, ele entende que o nosso recurso, o nosso dinheiro está para serviço do Senhor Jesus. Para o nosso bem, sim, para o nosso aprazimento, sim, mas também para servir ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, essa mensagem da escatologia deve levantar dentro de cada um de nós. E aí eu quero ouvir um amém bem alto. Uma paixão pelas almas. Sabe por que ainda nós estamos aqui? As pessoas não entendem isso. Cristo não só queria nos salvar por salvar. Existe um propósito da missão da igreja. Nós estamos aqui, irmãos, para resgatar pessoas para Cristo. Para urgentemente pregarmos o Evangelho para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas. Se preparem, gente, eu tenho falado isso lá na igreja e eu creio que aqui é da mesma forma. Existe um grande avivamento voltado para a onda de Paulista. E daqui de Paulista, irmãos, pessoas serão alcançadas em vários lugares por causa da unção do Senhor e a graça do Senhor. Filas e filas nas igrejas para as pessoas entrarem e desfrutarem da glória do Senhor. Nós não estamos brincando, irmãos de crentes. Nós estamos aqui para alcançar pessoas, para vidas serem transformadas, famílias restauradas, casamentos restaurados por causa da graça de Deus. Aleluia, aleluia. Essa aplicação, irmãos, da paixão pelas almas deve estar no nosso coração de tal forma que a gente vai alcançar o número máximo de pessoas. Amém? Diga glória a Deus. Agora, com base nessa breve demonstração, e se há alguém no nosso meio que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e você não tem a consciência, a certeza de que quando você sair daqui você vai habitar com o Senhor, você precisa ter essa certeza. E somente Jesus Cristo é quem te dá essa certeza. Eu quero saber quem é o primeiro corajoso ou corajosa a dizer sim para o sim de Cristo e nessa noite entregar sua vida a Ele. Existe alguém? Faça um sinal com uma de suas mãos assim, ó. Graça de Deus está trabalhando. Existe alguém que ainda não se converteu a Ele, quer entregar sua vida a Cristo, ou até que está distante dos caminhos do Senhor e você quer retornar para os braços dele. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Vem pra cá, qual é o teu nome? Ícaro. Ícaro, que nome bonito, rapaz. Vamos esperar, vamos ver se tem mais alguém, tá bom? Tem mais alguém que quer retornar para os braços do Senhor? Não tem vida melhor do que essa. Temos uma jovem ali. Aleluia, glória a Deus. Deus está fazendo algo poderoso, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, seja muito bem-vinda. Fiquem aqui com ela, por favor, fiquem aqui. Aleluia, a gente vai orar juntos. Aleluia, a graça de Deus está trabalhando. Eu sei que existem outros corações aqui queimando. Está queimando, né, o coração? Temos outra pessoa ali. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, minha irmã, para nunca mais deixar o Senhor. O Senhor tem grandes coisas para a vida de vocês. Amém, aleluia, aleluia. Eu estou aguardando o próximo corajoso, que vai dizer, sabe de uma coisa, ele não teve vergonha de mim, eu não tenho vergonha dele, eu vou. Ah, mas não é só fazer parte de uma igreja, irmãos, é ter sua vida transformada pela obra graciosa de Cristo.
Se existe, venha logo. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu oro por eles, se você quer vir, aproveita. Aleluia. Fiquem aqui virado para mim. Eu quero fazer uma oração com vocês e os conselheiros vão auxiliá-los logo mais. Digam assim: Senhor Jesus, nessa noite nós nos rendemos a Ti. Entrego minha vida completamente ao Senhor. E eu retorno para Ti, para nunca mais Te deixar. Diga: eu pertenço a Ti. Obrigado pela Tua alegria no meu coração. Diga: eu sou Teu filho e nunca mais eu irei Te deixar, para a honra e glória do Senhor. Amém. Essa é a nova família de vocês, Verbo da Vida, Janga. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E acompanhe ali os conselheiros, que eles vão passar algumas instruções. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô irmãos, eu estou terminando. Por favor, fica de pé. Eu quero orar por cura aqui. Eu vejo uma nota de cura. Aleluia. Aleluia. Olha, eu vou chamar só 2 pessoas aqui à frente para representar as demais pessoas que estão doentes também. E essas 2 que vierem à frente vão ser curadas, tá bom? É algo específico, presta atenção. Eu preciso que venha aqui à frente alguém que está com uma forte dor no joelho esquerdo ou direito e alguém que está com uma dor no ombro. Por favor, venha rápido, que existe uma nota do Espírito para isso. Ok, pode deixar os 3 vir, pode deixar. Aleluia. A senhora quer vir? Venha. Venha e já vai receber sua cura. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar por eles. Vocês vão ver eles recebendo a cura e em seguida vocês recebem também. Quem aqui é o ombro? Ok? Você e você? Pastor Guilherme, por favor, vem aqui, por favor. Aleluia. É o ombro esquerdo, direito? Direito, ok. Pastor, coloque a mão no ombro direito dele. Como embaixador do reino celestial, na autoridade do nome de Jesus, toda dor no ombro desaparece agora, no poderoso nome de Jesus. Pode procurar, dor. Pode movimentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, cadê a dor? Não tem dor. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Aleluia. Glória a Deus. Está feito. Deus é bom demais. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Qual dos 2? Esse aqui? Coloque a mão aqui, pastor. Na autoridade do nome de Jesus, toda dor desaparece agora. Em nome de Jesus. Receba agora a sua cura. Em nome de Jesus. Quando começar a fazer um movimento, você vai perceber que a dor vai desaparecer completamente. Pode movimentar. Aleluia. Percebe alguma melhora? Total. Aleluia. Glória a Deus. Está feito em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Existem algumas pessoas com dores no pescoço aqui, ó. Quando você faz esse, como fosse toscolo mesmo, quando você faz esse movimento assim, ó. Fecha os olhos. No nome de Jesus, recebam cura agora, em nome de Jesus. Pode movimentar o pescoço. Caroços desaparecendo também. Alguém já recebeu a cura aqui? Eu já percebi isso. Quem já recebeu a cura? Você já recebeu a cura? Eu posso lhe dizer algo? Assim diz o Senhor: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, você é minha, diz o Senhor. Durante um tempo Satanás quis bagunçar tudo e tentar afastar você do meu propósito, mas eu, o Senhor, te chamei e te escolhi, e a minha graça está agindo na sua vida e na sua família, e eu farei algo novo na sua vida, uma nova graça, uma nova unção vindo sobre a sua vida, lhe capacitando para coisas extraordinárias. Se prepare para um derramar da prosperidade de Deus na sua vida, tão grande que você vai ficar irreconhecível por causa da graça. Aleluia! 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 Receba sua cura agora, no nome de Jesus.
Toda enfermidade, solte a vida da minha irmã agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, solte a vida da serva do Senhor agora, no poderoso nome de Jesus. Receba cura agora. Quando eu for orando, você já vai fazendo um movimento que não fazia. Receba sua cura agora, no poderoso nome de Jesus. Ossos, receba agora o poder do Senhor, o poder curador do Senhor agora, em nome de Jesus. Está feito em nome de Jesus. Receba agora, poder do Senhor, cura, restauração sobrenatural, no nome de Jesus. Pode fazer os movimentos. O irmão sente o quê? Joelho esquerdo. Eu posso colocar minhas mãos? Ok, aleluia. Na autoridade do nome de Jesus, eu digo: dor, incômodo, desaparece agora, no nome de Jesus. Pode começar a movimentar, você vai perceber algo. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, está feito, está feito. Vem aqui, por favor. Você sente o quê? Por favor, abrace ela, pegando nos rins assim. Por favor, coloque as duas mãos assim. Okay. Isso. Na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder alcançando os rins da tua serva. E algo que os médicos vão dizer assim: eu não sei o que aconteceu, mas parece que o seu rim está novo. Será o poder do Senhor. Receba agora, no nome de Jesus, curada completamente, para a honra e glória do Senhor. Está feito. Aleluia, aleluia. Os demais que não vieram aqui à frente, receba a cura de vocês agora. Eu percebo alguém com um problema aqui no calcanhar, ó, não consegue fazer esse movimento sem sentir dor. Receba agora a sua cura, agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você está com algum incômodo assim? Sim? Não? Tem alguém aqui do louvor que está com alguma dor? Tem alguém? Eu percebi alguma nota de alguém do louvor. Gente, eu tenho raiva de doença. Eu sofri muito tempo com isso. Então quando eu estou orando, que o Espírito Santo me mostra que tem alguém, algum lugar que tem doença, eu já vou logo certo. Amém, gente? Aqui é isso. Eu posso colocar minhas mãos? Na autoridade de embaixador do Reino Celestial. Receba cura agora. Agora. Em nome de Jesus. Estava com aquela tensão. Chega, estava quente. Mas pode fazer o movimento assim, ó. Aleluia. Percebe o alívio da parte do Senhor. Aleluia. Aleluia. A cura do Senhor está alcançando vocês aqui. Recebam agora, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Mas pastor, era um culto de escatologia, eu estou recebendo cura. Deus faz como Ele quer, irmãos. Eu não limito o agir de Deus. Aleluia. Aleluia. O poder do Senhor está disponível aqui, alcançando pessoas. Eu vejo uma nota de gestação. Alguém casado que já há um tempo tem tentado ter filho e não está conseguindo. Eu vejo uma nota de gestação. O sopro do Senhor, no nome santo de Jesus. Obrigado, Senhor. Oh. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo poder do Senhor alcançando a vida dessa irmã e desse irmão. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Vocês vão entrar em contato para dizer aquilo que o Senhor fez. Aleluia. Glória a Deus. Deus está fazendo algo grande aqui. Tem pelo menos dois casais aqui que vão gerar por causa do poder do Senhor.
Poder do Senhor. Já fui para médico, já fiz tratamento, eu não sei o que acontece, eu não sei se é eu, não sei se sou eu ou se é ele. Não importa! O poder do Senhor está operando. Agora vai a dica, trabalhe, viu? Trabalhe. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo já a mãe chegando com a criança já. Eu estava lá no Rio Grande do Norte, pastor, pregando no Verbo da Vida Mossoró. E aí eu fui pregar numa igreja lá. E aí Deus me deu uma direção de fazer a mesma coisa que eu fiz agora. E aí veio uma mulher à frente e ela disse assim: olhe, há 14 anos o médico disse a mim que eu não engravidaria mais. E de lá para cá, eu de fato não consegui engravidar. Mas eu quero ser mãe. E eu lembro que eu falei para ela assim: ainda esse ano você vai mandar uma mensagem para mim lá no sertão, dizendo assim: eu sou mãe. Irmãos, pouco tempo depois ela manda isso e manda um testemunho na igreja, mostrando, irmãos, o que Deus tinha feito. E hoje o filho dela já é um adolescente. Irmãos, eu vejo algo acontecendo aqui nessa área. Amém, gente? Existe um poder disponível para isso. E a última palavra, agora é minha última vez mesmo. E a última palavra que eu tenho no meu coração, pastor, para compartilhar com o seu público, é uma nota de prosperidade. Escute bem, gente. Eu creio que a prosperidade ela é ampla, espiritual e corpo. Mas a nota que eu tenho é uma prosperidade financeira chegando sobre a igreja do Janga. Muitas famílias aqui. Meu Deus do céu, eu vejo portas abertas, negócios sendo estabelecidos, casas próprias, apartamentos. Meu Deus do céu, glória a Deus. Coisas estão acontecendo, irmãos. E se prepare, porque na verdade vai chegar até você. E você simplesmente vai assinar. E você vai ver o favor de Deus. Existe uma nota da parte do Senhor. Quando Deus me deu essa nota lá em Paulista e eu falei para os irmãos, tinha um jovem que ele queria muito trabalhar menos e ganhar mais. E eu disse isso: vai acontecer isso aqui. Um jovem vai trabalhar menos e vai ganhar mais. E esse jovem era um pastor auxiliar nosso, que inclusive está pregando lá hoje, estava pregando lá hoje. E ele estava em um trabalho muito bom, só que ele agora foi promovido para um outro trabalho e ele trabalha menos e ganha mais. Por causa da graça de Deus. Você acha que Deus não se importa com essa área? Você acha que Deus não é o dono do ouro e da prata? Deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus conhece cada moeda que existe nesse mundo. Como assim Deus conhece cada moeda? Ele conhece tanto que ele soube e sabe, né, daquela moeda que estava na boca de um peixe. Não é maravilhoso isso? Então, se ele sabe cada moeda, ele sabe atrair até você a que ele quer. Então eu declaro em nome de Jesus a prosperidade nos seus negócios, nas suas finanças, na sua casa. Uma gestão sobrenatural sobre você, uma unção para administrar com responsabilidade. Mas se prepare, porque aquilo que a economia estava dizendo que esse ano seria negativo, seria ruim, na sua vida vai ser diferente, porque haverá um transbordar da parte do Senhor, e o Senhor abrirá as portas para novos negócios, e empresas irão prosperar de maneira sobrenatural. Haverá grandes lucros, grandes lucros, grandes lucros, grandes lucros, grandes lucros, grandes lucros. Oh, aleluia! Por causa da mão do Senhor agindo. E essa semana você já vai começar a provar disso. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga eu recebo. Diga é meu. Aleluia! Pode vir, pastor. Glória! Aleluia!